Em um mundo onde robôs gigantes guardam segredos cósmicos, a Terra está à beira da destruição. Noah, um jovem determinado com um passado de batalhas, e Helena, uma estagiária do museu com um olho para mistérios antigos, são jogados em uma corrida eletrizante contra o tempo. Entre batalhas épicas e descobertas arqueológicas, eles se aliam aos lendários Autobots, assim para enfrentar inimigos mortais e desvendar símbolos que podem salvar o mundo. E quando tudo parece perdido, alianças inesperadas e reviravoltas surpreendentes acontecem. Mas espere, porque há mais. No final, uma oferta irresistível pode catapultar Noah para uma aventura ainda maior. Pronto para embarcar nessa jornada eletrizante? Bora pro recap! O filme começa com um grupo de robôs chamados Maximals tentando impedir que Unicron roubasse a chave Transwarp durante uma invasão. Por ser uma peça bastante valiosa, a P-Link decidiu entregar o artefato para Optimus Prime levar a outro lugar, e ainda deixou sob a liderança dos outros. Enquanto isso, o primata ficaria para trás, a fim de impedir que Scourge conseguisse roubar a Transwarp. Afinal, Unicron queria o objeto para abrir portais no espaço-tempo, e com isso destruir diversos mundos. Mas ao decorrer da batalha, a P-Link acabou tendo o tórax perfurado, sendo incapaz de lutar. Além disso, ele foi atingido pelo inimigo com um raio laser. E antes de morrer, porém alertou a Scourge que o mestre dele ficaria preso naquela galáxia, pois a chave estava sendo levada para outro planeta. Revoltado com a situação, Unicron pediu para que o servo dele fosse à procura do artefato, e ressaltou que assim que encontrasse o Transwarp, que a transportasse imediatamente. Com isso, houve uma passagem no tempo para 1994 e conhecemos Noah Diaz, um jovem que vivia com a mãe e irmão mais novo no Brooklyn, um bairro na cidade de Nova York. Ele estava desempregado e se preparando para uma entrevista de emprego, e ansiava muito por isso, afinal, queria ajudar a família. Chris, o irmão mais novo dele, sofria de uma doença crônica, no qual os tratamentos são muito caros. E sabendo que a família não conseguia arcar com os custos, o garotinho tentava não mostrar o quanto estava mal. Apesar de todo esforço, Noah conseguia perceber a gravidade da situação e se preocupava bastante com a saúde do irmão. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Helena Wallace é uma jovem que fazia estágio em um museu. O chefe a convidou para avaliar algumas artes, pois alguns policiais que estavam presentes no local precisavam da opinião de um especialista. E durante a visita, ela viu uma águia e percebeu que tinha símbolos ali. Com isso, antes que levasse a escultura, Helena desenhou na palma da mão os ícones presentes no artefato. Enquanto isso, Noah foi com Chris ao hospital para que o irmão mais novo recebesse o tratamento. Mas quando estava indo embora, a supervisora do hospital disse que o menino não poderia continuar com o tratamento, pois a família dele estava há 3 meses com pagamento atrasado. Noah então disse que conseguiria arrumar dinheiro em breve, mas a mulher insistiu para que os dois fossem embora. Sendo assim, Chris precisou acompanhá-lo na entrevista de emprego. E chegando ao local, o rapaz descobriu que a entrevista tinha sido cancelada e foi atrás do senhor para entender o que tinha acontecido. O empresário explicou que o antigo empresário do jovem havia ligado, dizendo que apesar de Noah ser bastante corajoso, não sabia trabalhar em equipe. Com isso, a contratação não aconteceu. O rapaz voltou para casa frustrado. Chris tentou animá-lo durante o trajeto, e quando chegaram no portão, Noah pediu para que o caçula fosse na frente enquanto ele falava com Rick, no intuito de conseguir algum trabalho e obter dinheiro. À noite, os dois foram até uma galeria de veículos antigos para invadi-la e roubar um dos carros que estava na garagem. Enquanto isso, Helena pesquisava mais sobre as esculturas de águia que tinha encontrado no museu. De repente, a peça começou a se desfazer e revelou algo que estava ali dentro. Mas a jovem não pareceu se importar de primeira, pois estava desesperada e com medo de perder o emprego. Quando manteve a calma, proferiu as palavras que estavam ali, e uma luz foi enviada para o espaço. Esse sinal, vamos dizer assim, atraiu a atenção dos Autobots que estavam na Terra. A cena corta para Noah dentro da galeria, procurando pelo carro mais valioso dali. Ao encontrá-lo, recebeu coordenadas de Rick para destrancar as portas, e depois ele entrou no veículo. Tudo parecia estar tranquilo até que uma mensagem apareceu, solicitando a presença dos Autobots. Logo depois, uma guarda se aproximou e ordenou que o jovem saísse do automóvel, mas antes que Noah pudesse fazer qualquer coisa, o Porsche deu partida sozinho. E apavorado, o rapaz pediu ajuda de Rick, que logo o abandonou quando viu que a polícia
polícia estava atrás dele. Com isso, o carro conseguiu despistar a primeira viatura, que acabou se envolvendo em uma cidade. Mas outras viaturas apareceram logo depois. O Porsche seguiu por uma ponte e, após fazer outras projeções de si mesmo para enganar os policiais, conseguiu se livrar de todos os outros veículos, dando fim à perseguição que tinha sido gerada. Ao encontrarem um local seguro, o carro se desfez e se transformou em Mirage, que faz parte dos Autobots. Depois de revelar a verdadeira identidade, ele percebeu que Noah estava com medo e fez tudo para tranquilizar o rapaz, fazendo um gesto de amizade. Pouco tempo depois, outros alienígenas chegaram para formar o restante da equipe, deixando o jovem bastante chocado ao saber que existia outro da mesma espécie vivendo pelo planeta, sem que ninguém soubesse. Optimus Prime decidiu interrogar Noah e logo descobriu que ele era um ex-soldado do exército, mas por enquanto o líder dos Autobots deixou o rapaz de lado, pois havia um assunto mais urgente para ser resolvido, o sinal que tinham recebido, no caso. Arcee relatou que a onda de energia que todos sentiram veio de Transwarp, que também podia ser usada para abrir portais de espaço-tempo em qualquer lugar do universo. Sendo assim, eles começaram a planejar como roubariam a peça do museu sem levantar suspeitas. Afinal, depois que conseguissem a chave, poderiam voltar para Cybertron. Até que Mirage sugeriu que Noah pudesse ajudá-los e em troca ofereceria dinheiro, pois sabia que essa era a forma de comprar a maior parte dos humanos. A cena mostra rapidamente Helena descobrindo a origem da chave. Após fazer uma breve pesquisa, ela descobriu tudo. Enquanto isso, Noah foi com Mirage, que estava disfarçado de caminhão, até o museu. Minutos depois, alguns Terrorcorns apareceram, pois também estavam à procura da chave Transwarp. Quando as luzes do local se apagaram, Noah estava prestes a entrar e Helena estava se preparando para sair com a escultura. Os dois acabaram se cruzando. O jovem tentou roubar a peça da moça, que tentou impedi-lo correndo de um lado para o outro. Um guarda apareceu logo depois, mas antes que pudesse fazer alguma coisa a respeito, houve uma explosão na sala e o sinal parou de ser emitido. De repente, os Terrorcorns se aproximaram e Scourge lançou pequenos robôs na direção dos dois para roubar a chave. Desesperada, Helena deixou a escultura com Noah, mas ambos fugiram com medo de serem capturados, até que os Autobots chegaram para ajudar e atacaram os inimigos. Para evitar serem pegos, os jovens se esconderam dos mini-robôs, que infelizmente conseguiram encontrá-los. Helena estava prestes a ser atacada até que Noah derrubou a criatura que estava indo na direção dela. Depois, a dupla correu para fora do museu e levando a escultura consigo, para que não caísse nas mãos dos vilões. Porém, os Autobots acabaram perdendo Bumblebee, que foi eliminado por Scourge. Tudo parecia perdido até que uma águia robô gigante chamado Airazor atacou os Terrorcorns, que conseguiram escapar com a chave Transwarp. Em seguida, Airazor pediu para que o grupo o acompanhasse para longe dali. A criatura fazia parte dos Maximals, que fugiu do planeta de origem que estava à beira de destruição, e buscou refúgio na Terra. Além disso, a ave também explicou que os inimigos eram servos de um deus faminto que precisava se alimentar de mundos inteiros para se manter. Também relatou que Unicron dava aos soldados dele uma energia negra para torná-los invencíveis, mas tinha uma boa notícia: a chave não estava completa, e Scourge só tinha levado uma parte da Transwarp. Inclusive, Scourge foi punido pelo mestre e foi ordenado a encontrar outra metade o mais rápido possível. E Airazor também falou que dividir a chave em duas partes foi uma estratégia que os Maximals utilizaram com o objetivo de mantê-la segura. A própria ave não sabe onde a outra parte estava escondida, e por ser o último da espécie, não saberia por onde eles deveriam começar a buscar pela chave. Até que Helena se manifestou dizendo que poderia estar no Peru, pois devido às pesquisas que fez anteriormente, tudo indicava que as marcas encontradas no Peru nas esculturas pertenciam ao Templo Inca do Sol, localizado em Cruzo. Sendo assim, ela e Noah decidiram acompanhar os robôs até o outro país para garantir a segurança da Terra. Antes de partir, o rapaz foi despedir do irmão, e Mirage observava tudo pela janela, mas acabou chamando a atenção de Chris por destruir um dos carros que estava estacionado na rua. O mais surpreendente foi que o garoto agiu com naturalidade ao ver um robô gigante ali perto. Bom, Chris disse que iria acompanhar o irmão na viagem, mas Noah pediu para que o caçula cuidasse da mãe até ele voltar. No dia seguinte, Mirage levou o rapaz até o ponto de encontro e logo depois, Stratosphere chegou para levar os humanos e os Autobots até o destino final.
Durante a viagem, Helena se mostrou bastante nervosa, afinal, era a primeira vez que saía de Nova York. Com isso, Noah puxou o assunto com a moça e conseguiu distraí-la. O rapaz disse que se encontrasse a metade da chave, iria destruí-la, pois acreditava que essa era a única forma de salvar a Terra. No entanto, isso impediria que os Autobots pudessem retornar para o planeta de origem deles. E depois de uma longa viagem, eles chegaram em Cusco e foram recebidos por Wheeljack e apareceram para guiá-los até uma igreja que foi construída por espanhóis no topo de um templo inca. Mas havia um problema: toda a cidade estava fechada por conta de um festival. Isso dificultaria os carros de chegarem até a igreja. Sendo assim, Mirage sugeriu que todos aguardassem até a noite para realizar a missão, mas Optimus Prime disse que se eles perdessem o tempo, Scourge poderia encontrar a outra metade primeiro. Como tinha o objetivo de destruir a chave, Noah se ofereceu para realizar a missão com a ajuda de Helena, enquanto outros ficavam de olho caso os Terrorcorns aparecessem. O rapaz recebeu um dispositivo de Mirage para se comunicar caso precisassem de ajuda. E em seguida, os dois se fantasiaram para conseguir transitar sem problemas pela multidão, rumo à igreja. Já nas ruínas da cidade, os Terrorcorns observavam tudo. O plano de Scourge era encontrar os humanos e fazer com que Freezer, o pequeno robô dele, conseguisse roubá-lo. Quando Helena e Noah chegaram no templo antigo, começaram a procurar por uma passagem secreta, até que acidentalmente a jovem abriu uma caverna escondida que levava a uma espécie de poço. Enquanto eles desciam, os Autobots continuavam viajando para garantir que os Terrorcorns não se aproximassem do local, mas eles não imaginavam que os inimigos já estavam na cidade. Ao chegarem no subsolo, Noah usou o dispositivo dado por Mirage como lanterna para verificar o local, e logo encontraram uma tumba com o símbolo dos Autobots. Quando se aproximaram, percebeu que o túmulo estava vazio, mas continuava dois símbolos lá dentro, e Helena os desenhou na própria mão. De repente, os dois foram atacados por Freezer, que não conseguiu capturá-los, e enquanto fugia do robô, o rapaz acionou Mirage para pedir ajuda, que mandou todos os companheiros atrás da dupla. Em um determinado momento, Noah percebeu que o dispositivo também era uma arma e disparou contra Freezer, que acabou sendo morto pelo rapaz. A cena seguinte mostra os Autobots que estavam a caminho do templo antigo, mas foram surpreendidos pelos inimigos, e aí Optimus Prime falou para os outros continuarem a caminho, enquanto ele lutava contra Scourge. Porém, outros Terrorcorns apareceram e Wheeljack quase levou um tiro, mas Erser desviou e acertou um dos adversários. Logo depois, Battletrap usa as correntes para segurar a van, mas acabou derrubando o penhasco. E mais, Airazor tentou intervir na batalha, e ao ver que os Autobots estavam perdendo, mas acabou sendo atingido por um míssil, Optimus Prime decidiu recuar com a equipe, pois estava claro que não iam ganhar. O que não esperava é que Scourge tinha uma surpresa. Na floresta, Helena e Noah estavam perdidos. Eles tentavam encontrar um abrigo até que foram surpreendidos por um gorila robô gigante que começou a interrogá-los. Mirage chegou para defender os amigos, mas acabou sendo capturado por um robô guepardo. Wheeljack também apareceu e logo foi atropelado por um Maximum em formato de rinoceronte. Optimus Prime estava prestes a atirar no gorila, porém Airazor surgiu e ficou chocado ao reencontrar os velhos amigos, pois ele achava que todos tinham se perdido no espaço. Em seguida, Ave apresentou uns aos outros e falou para os antigos aliados que Scourge estava à procura de outra metade da chave Transwarp, assim como todos ali também procuravam. Helena disse que o objeto não estava no esconderijo original, mas ao ouvir isso, Optimus Prime revelou que levou a chave para outro lugar, no intuito de deixá-la em um lugar seguro. Depois ele afirmou que guiaria o grupo até lá. Durante o caminho, Helena perguntou quem os Maximals são, e Optimus Prime respondeu que eles eram uma espécie avançada, cujo objetivo era expandir a vida por todo o universo, através da chave Transwarp, usada para visitar planetas que ainda estavam em formação. Além disso, o gorila afirmou que depois que Unicron destruiu o planeta de origem dos Maximals, os sobreviventes foram se refugiar na Terra e passaram a viver com os humanos em uma tribo há centenas de anos.
A segunda parte da chave, inclusive, estava guardada com esse povo. Optimus Prime tentou convencer Primal a entregar a chave. No entanto, o gorila disse que se fizesse isso, estaria pondo a Terra em risco e não queria sacrificar outro planeta, já que encontravam em um lugar seguro. O grupo decidiu colocar Bumblebee sobre uma cama de energia bruta. Assim o robô poderia finalmente descansar em paz. Mais tarde, Helena estava tentando descansar ao ouvir um barulho muito estranho e com isso decidiu investigar. E chegando à floresta, ela viu Airazor agir de uma maneira muito estranha, como se estivesse sendo possuído, e decidiu gritar por ajuda. Na mesma hora, os Autobots se prepararam para atacar, e antes da luta começar, Primal deu a chave para Noah e pediu que ele e Helena se escondessem em um lugar seguro. Porém, como sabemos, Noah estava planejando destruir a chave e chegou a preparar o dispositivo para isso, mas Optimus Prime chegou na hora e o convenceu a desistir da ideia. E em seguida, Helena pegou a chave e no mesmo momento acabou sendo capturada por Airazor. Primal a encontrou, mas já era tarde. Afinal, Scourge já estava com a chave em mãos. E depois a ave, sob ordens do Terrorcorn, começou a atacar o líder dele, enquanto o gorila tentava convencer o amigo a retomar o controle do próprio corpo. No entanto, por mais que tente, a ave não conseguia evitar ser controlada e acabou iniciando uma luta contra Primal. No meio da batalha, Airazor pediu que o líder o matasse, pois não queria prejudicar os amigos. Sem ter outra escolha, Primal acabou fazendo isso. E depois, Helena contou para Noah que os inimigos tinham conseguido a metade da chave. Agora que tinha a Transwarp por completo, Scourge criou um portal para transportar o mestre dele para a Terra. Ao perceber a gravidade da situação, Noah decidiu reunir o grupo com o objetivo de impedir a chegada de Unicron ao planeta. Mas Primal disse que agora era tarde, pois além da chave já ter sido ativada, qualquer interrupção poderia fazê-la explodir como um explosivo. Depois, ele explicou que a única maneira de parar o processo seria através de um código que estava dividido com as chaves. Logo depois, Primal disse que a primeira parte desse código foi perdida junto com Airazor, até que Helena se lembrou de ter anotado no caderno dela quando encontrou a escultura que estava escrito na caverna. Sendo assim, eles tinham o código para a abertura do portal. Depois, o gorila explica que a ponte que liga os dois lugares é composta por túneis muito estreitos, e os robôs não conseguiriam passar ali. Mas humanos, no caso Helena e Noah, poderiam passar ali tranquilamente e chegar ao controle central. Usando o código para desativá-la, tudo estaria certo. Além disso, os dois precisariam retirar a chave Transwarp para fechar o portal, e antes que Unicron chegasse à atmosfera terrestre. Enquanto isso, Maximus e Autobots iriam distrair Scourge para que o inimigo não percebesse a invasão. Os primeiros a passar pelo túnel são os servos de Unicron, que começaram a atacar. Mirage levou os dois humanos até o túnel e depois se despediu deles, pois iria distrair Scourge. Na batalha, Optimus Prime e Primal se reuniram para acabar com os Terrorcorns. O primeiro a ser morto foi Battletrap, enquanto lutava com o Mirage. Scourge percebeu o plano e acabou retirando Noah do túnel, mas Helena continuou com a missão. Imediatamente, Mirage foi defender o amigo e acabou ficando gravemente ferido. O vilão iria lançar uma rajada de energia no rapaz, mas o Autobot se jogou na frente e acabou se sacrificando no lugar. Sem perder tempo, o inimigo mandou um mini-robô atrás de Helena, que já estava chegando na sala de controle, mas viu que a parte do caminho estava destruída e ela não conseguiria prosseguir. Além disso, o portal já estava com tamanho suficiente para Unicron passar, e diante da situação, Noah achou que tudo estava perdido. Mas ao perceber que Mirage se encontrava vivo, a esperança voltou. Sendo assim, os dois se fundiram para acabar com os inimigos. No mesmo instante, Optimus Prime se juntou a eles e foram para o ataque. Enquanto isso, Helena tentava chegar à sala de controle, mas foi golpeada pelo mini-robô que derrubou a mochila dela. Mas quando estava prestes a cair na lava, ela desviou e fez o mini-robô cair. E em seguida recuperou a bolsa, que continha o caderno com código para desativar o portal, que inclusive por conta da abertura gerou uma onda de energia que se dissipou, atingindo até mesmo o lugar em que o corpo do Bumblebee estava. Autobots e Maximus estavam perdendo a batalha contra o exército de Unicron, até que Stratosphere chegou com o Bumblebee no campo de batalha. No ar, atacou todos os inimigos. Nightbird foi em encontro dele para golpeá-lo, mas foi o Terrorcorn que saiu derrotado. Naquele mesmo instante, Helena conseguiu chegar ao painel de controle procurando uma maneira de inserir os códigos
códigos para fechar o portal. E finalmente ela conseguiu. Scourge o atacou, abrindo uma brecha para que Optimus Prime conseguisse arrancar a cabeça do inimigo, o destruindo logo depois. Porém, havia um problema. Ao tentar atingir Helena, Scourge acabou acertando o painel de controle, sendo totalmente devastado. Dessa forma, o portal não poderia ser fechado. Porém, Optimus Prime disse que destruiria a chave sozinho. E mesmo sabendo que poderia morrer durante o processo, ele o fez. Sendo assim, ele atraiu os inimigos para perto e explodiu a chave Transwarp, fazendo o portão desmoronar. Com isso, tudo que estava ao redor começou a sugar de volta. Noah retornou para salvar o aliado e, com a ajuda de Primal, impediu que Optimus Prime fosse levado. E os três conseguiram escapar e estavam sãs e salvos, assim como o restante do grupo. Entretanto, os Autobots não poderiam voltar ao planeta de origem, pois a única maneira era através da chave, que foi destruída. Sendo assim, estavam felizes por arrumarem novos amigos. Após concluírem uma missão de sucesso, todos voltaram para Nova York. Noah abraçou a família, feliz de rever o irmão caçula. No dia seguinte, ele foi a outra entrevista de emprego e viu Helena em um programa de TV falando sobre o Templo Inca, que ninguém tinha encontrado. Enquanto estava sendo entrevistado, Noah foi questionado sobre o currículo, mas revelou que recentemente teve uma experiência internacional, Burke Hill, e disse que já sabia de tudo, pois fazia parte de uma organização governamental secreta especializada em ameaças globais. O homem falou que a equipe dele estava em meio a uma guerra e gostaria que o rapaz se juntasse a eles, e caso o ex-soldado aceitasse, a organização pagaria todo o tratamento da doença de Chris, dando acesso aos melhores equipamentos e profissionais de todo o planeta ao menino. Logo depois, Noah é apresentado a uma sala secreta e descobriu que agora fazia parte da G.I. O nome do filme é Transformers: O Despertar das Feras. Se você gostou desse resumo, já deixa o like para ajudar o canal a trazer mais resumos e se inscreve no canal e ativa as notificações para receber novos recaps. Na tela está passando 2 vídeos que você vai gostar. É só clicar na tela que você vai conferir e eu garanto que você vai curtir. Te espero no próximo vídeo.